Boa tarde, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa. E vamos recapitular o que vimos na sala de aula, rapidinho, nas duas aulas passadas, para a gente ficar com conteúdo fresco aí e também responder a atividade de hoje, tá certo? Pessoal, então vamos ver o que o livro fala sobre derivação. Como você já sabe, o que são palavras derivadas, não haverá dificuldade para compreender como as palavras se formam por esse processo. Derivação é o processo de formar uma palavra a partir de outra já existente na língua, que é a primitiva, ou radical também. A gente chama tanto primitivo como radical. Neste ano, nós vamos estudar dois tipos de derivação. Então, nós temos dois tipos de derivação para ver, que a gente até já viu, né? Só estamos recapitulando. Então, vamos lá. Quais são elas? Nós temos a derivação prefixal, que é quando eu vou fazer uso de um prefixo. O que é o prefixo mesmo? É aquele morfemazinho, né? A gente já viu que morfema, toda palavra é um morfema. Então, o prefixo vai ser um morfema que vai modificar a palavra, assim como o sufixo. Só que o prefixo ele vem aonde? No início, né? Prefixo, como a gente já viu. Observe a estrutura da palavra infeliz. Então, olha lá que fácil, a gente já sabe, né? Eu tenho aqui o in, né? Que é o meu prefixo, porque ele vem antes. Eu tenho aqui o radical, né? Eu tenho a palavra primitiva feliz. E aí eu junto os dois e eu formo infeliz, que é a palavra derivada. Então, infeliz derivou da palavra feliz mais o prefixo in, certo? Então, eu tenho um radical ou palavra primitiva, mas vamos usar radical que a gente já estava usando, né? Tá mais comum. Então, eu tenho um radical e o prefixo. Aí eu formo uma nova palavra. No caso, in mais feliz, infeliz. É fácil perceber que infeliz se formou pelo acréscimo de um prefixo ao radical, ou a palavra primitiva. Este processo denomina-se derivação prefixal. Outros exemplos de derivação prefixal: desleal, rever e leal. E aí você vê que o prefixo está em destaque aqui, ó. Des, re e i, tá? São exemplos também de prefixo, assim como aqui o prefixo in, tá? Tudo bem? Agora vamos ver a derivação sufixal, né? Que é o contrário. Enquanto esse aqui vem no início, ó. Esse aqui vem no início. Este aqui vai vir o quê? No final. Mas vamos ver lá como é que funciona. Derivação sufixal. Observe a palavra chuveiro. Nela podemos identificar dois morfemas. Chuve, né, que seria o nosso radical, e eiro, que seria o nosso sufixo. Professor, como é que eu sei que o eiro aqui é o sufixo? Porque o eiro é que modifica as palavras, certo? Então, é ele que está modificando a palavra aqui, ó. Porque chuve é um radical, por exemplo, a palavra chuva. Você tem um radical chuve aí, e esse azinho sendo um morfema sufixal modificador que está modificando aquela palavra. Porque chuva é diferente de chuveiro, por exemplo. Então esse eiro aí é o que está modificando, que está formando uma nova palavra. Então nós temos aí o radical, né? Chuve, o sufixo eiro. Por que sufixo? Porque ele vem depois, né? É diferente do prefixo que vem antes. E aí eu formei a palavra chuveiro, que é a minha palavra derivada. Ou seja, a palavra chuveiro formou-se pelo acréscimo de um sufixo ao radical, ou a palavra primitiva, né? Sempre lembrando. Este processo denomina-se derivação sufixal. Outros exemplos de derivação sufixal: pertinho, olha lá o inho aqui, olha o inho aqui, ó. Esse inho aqui é um sufixo, tá? Por exemplo, pertão, seria um sufixo também, modificando. Velozmente, esse mente aqui é um sufixo que está modificando a palavra veloz. Então, ao invés de falar veloz, está falando velozmente, que não tem um significado diferente de veloz, mas tem uma ênfase diferente, né? É diferente de falar veloz e falar velozmente, porque velozmente dá a ideia de que é mais rápido ainda, né? Então o sufixo nem sempre vai dar essa ideia de oposição ou contrário, ou diferente. Às vezes tem o mesmo sentido da palavra inicial. A diferença é que aqui ele quer dar uma ênfase maior, ele quer dar uma intensidade maior, ele quer que você entenda que aquilo é um pouco mais intenso, é mais forte, vamos dizer assim.
caloroso. Veja que eu tenho aqui a palavra calor, né, como radical, calor, e esse oso aqui é um sufixo que está não modificando o sentido, né, não está modificando, continua tendo o mesmo sentido de calor, mas caloroso dá uma outra ideia, né? Por exemplo, abraço caloroso. Você não vai entender abraço caloroso como um abraço que vai te dar calor, vai fazer calor, né? Mas sim naquele sentido de um abraço caloroso é um abraço bom, né? Um abraço que dá um conforto, que dá um alento, um alívio para a pessoa, certo? Então veja que o sufixo geralmente ele nem vai ter esse sentido de modificar, de dar um sentido contrário da palavra. É o mais um modificar de dar um sentido de intensidade, de deixar mais forte, certo? Veja o quadro seguinte: tipo de derivação. Então nós temos a derivação prefixal e a sufixal. Esquema de formação. Na prefixal você vai ter o prefixo mais a palavra, né? Então a gente viu que nós vamos ter dois morfemas. Nós vamos ter um prefixo e a palavra, só que o prefixo ele vai vir no início e vai modificar, né? Vai dar outro sentido àquela palavra. E o sufixo ele vai vir depois da palavra, né? Depois do radical. Ele não necessariamente vai modificar o sentido, né? Pode modificar a grafia, né? Como em calor e caloroso. Mas ele não necessariamente vai modificar o sentido da palavra. Assim como o prefixo também, pessoal. Porque apesar de infeliz ser o contrário de feliz, não é todas as vezes que o prefixo vai modificar o sentido da palavra, tá? Mas geralmente o prefixo ele modifica o sentido da palavra. Geralmente ele não modifica o sentido da palavra, tá? Mas o que vale a gente saber é que o prefixo vem antes do radical e o sufixo vem depois do radical, certo? Outra coisa que a gente viu também em sala de aula, que nós vamos recapitular aqui rapidinho, é a questão da forma de escrever essa estrutura da palavra. Porque o que nós estamos estudando, pessoal, é a estrutura das palavras. Nós estamos vendo como é que se formam as palavras. Então a gente já viu o que é um prefixo, o que é um sufixo, o que é um radical. Agora vamos ver como é que acontece essa forma de estruturar a palavra. Então nós temos aqui uma coisa chamada composição. Como você já sabe, o que são palavras compostas, também não haverá dificuldade para compreender como se dá a formação de novas palavras por esse processo. Composição é o processo de formar palavras. As compostas por meio de união de duas ou mais palavras ou radicais, há dois tipos de composição. Então nós temos composição por justaposição. Muita atenção que isso aqui é muito importante, tá? Justaposição. Trata-se da união das palavras sem que haja alteração na pronúncia delas, ou seja, elas continuam sendo faladas exatamente como antes da composição, porém, poderá haver alteração na sua grafia, o que ocorre, por exemplo, na palavra girassol, né? Então eu tenho aí a junção do gira mais do sol, mas eu não alterei a pronúncia, continua da mesma forma. Ou seja, o que é justaposição? É você juntar duas palavras e não modificar a pronúncia. Por exemplo, pontapé, passatempo, couve-flor, guarda-chuva, sobremesa, maltratar, vai e vem. Então veja que eu estou juntando exatamente duas palavras, mas a pronúncia está exatamente igual, né? Não muda, certo? Muito fácil. Juntei duas palavras, mas vou pronunciar exatamente da mesma forma. Literalmente eu estou juntando as duas palavras e estou pronunciando igual, como se estivesse pronunciando uma de cada vez. Então esse processo eu chamo de justaposição. Agora, eu tenho outra forma que é a aglutinação, certo? A aglutinação é o contrário. Aqui ocorre quando a composição de uma das palavras sofre modificação, sua pronúncia e em sua grafia. Então, lá na justaposição não ocorre mudança nem na grafia, nem na pronúncia, né? Você pode observar aqui, ó, pontapé, tá exatamente igual. O ponta e o pé. Pontapé ficou igual, pronuncia igual. Aqui na aglutinação, vai ocorrer a mudança, certo?
na questão aí da grafia e da pronúncia também. O melhor exemplo para a gente entender é a questão aqui, ó. Pernilongo. Veja que a palavra perna termina com A, certo? Aqui eu juntei perna mais longo e formei pernilongo. E aqui eu não tenho mais o A, eu tenho um I aqui, ó. Então essa palavra aqui, pernilongo, ela sofreu alteração na grafia dela, na escrita. E também na pronúncia, porque eu não vou falar perna longo, eu vou falar pernilongo, certo? Então isso aqui que é a tal da aglutinação. Da mesma forma, plano mais alto, que fica planalto, vinagre, né, que seria vinho mais acre, que vira vinagre, certo? Então, só para vocês entenderem a diferença de justaposição e de aglutinação. Lembrando que isso aqui está no seu livro, tá? Está no seu livro. Eu vou estar deixando aqui o vídeo, mais a atividade para vocês fazerem, tanto essa página como essa, né? Recapitulação da preposição e da estrutura das palavras, perdão, certo? Recapitulando o que a gente já tinha visto. Então, boa aula a todos, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no privado, de preferência. Boa sorte a todos e até a próxima aula.